Último livro do Antigo Testamento, o livro do profeta Malaquias. E nós vamos ler um trecho que está em Malaquias 2, de 10 a 16. Malaquias 2, de 10 a 16. A palavra de Deus diz assim: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Até aqui. Senhor nosso Deus, nós vamos hoje, Pai, agradecer a Ti pela vida dos casais que no mês de dezembro estão lembrando daquele momento que fizeram uma aliança contigo na Tua presença. Eu creio, Senhor, que nessa noite é uma ocasião bem propícia para nós falarmos dessa aliança e da importância dessa fidelidade. Fala conosco, ó Deus, as famílias aqui representadas, a cada casal, é o que nós te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus, e o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar, queridos? As pessoas estão perdendo a noção da importância da aliança, do casamento entre um homem e uma mulher. As pessoas, e eu estou falando assim de um modo geral, porque não estou falando somente do ímpio que perdeu essa noção, porque na verdade o ímpio nem tem essa noção. Mas eu estou falando de pessoas que, mesmo conhecendo a aliança com Deus, não entendem que a aliança de casamento está diretamente ligada à aliança com Deus. E quando a gente quebra uma aliança como essa, você também está quebrando a aliança com o teu Deus. O que eu vou falar aqui nessa noite, queridos, ou inclusive hoje à tarde eu joguei um vídeo na internet, ao vivo, e falando de algo que, quando o Senhor tocou no meu coração nessa tarde, imediatamente eu gravei esse vídeo. Irmãos, o que nós estamos vendo acontecer hoje, nos nossos dias, em relação a casamento, é uma verdadeira quebra de aliança. E tem gente que acha que vai quebrar a aliança e vai sair tudo bem, vai ficar tudo legal. Deus é bom, Ele sabe. Irmãos, não precisa dizer o que Deus sabe, porque Ele sabe de todas as coisas. Mas nós precisamos entender como que é importante essa aliança. Como povo de Deus, nós não podemos pensar como os ímpios pensam e agem em relação a casamento. Os ímpios veem o casamento como um contrato matrimonial, social, jurídico, cartorial. Mas essa não é a visão que Deus quer que o seu povo tenha a respeito de casamento.
Eu não sei se você já parou para fazer uma analogia e pensar, por que Deus, quando foi dar significado à aliança que Ele queria fazer conosco, através do sangue do seu próprio Filho, por que Deus escolhe o casamento para fazer essa analogia? Por que Deus escolhe o casamento para dizer que Jesus é o noivo, a igreja é a noiva, e que um dia vai acontecer esse casamento, as bodas do Cordeiro? A mulher é representada como sendo a noiva de Cristo. O homem representado como sendo noivo nessa aliança é o próprio Jesus. Meu Deus, se Deus escolhe usar essa analogia, nós não podemos desvalorizar o casamento, como está acontecendo em nossos dias, e torna a dizer, não é somente por parte dos ímpios, mas o que eu tenho visto por parte da própria igreja. Deus, querido, não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Há muitos que chegaram para a casa do Senhor, conheceram o Evangelho, quando o seu casamento, o primeiro, talvez até o segundo casamento, já havia sido destruído, por falta de conhecimento da palavra de Deus. E Deus não leva em conta com relação a isso, por causa da nossa ignorância, como Ele mesmo diz, outroras éreis trevas, hoje, porém, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Não é o tempo que nós andamos num casamento em que nós não conhecíamos o propósito de Deus nessa aliança, mas é o tempo em que nós conhecemos essa aliança e o que estamos fazendo com o casamento que temos hoje. Eu tenho ficado, queridos, triste ao constatar o número de cristãos que têm achado que o melhor para resolver os seus problemas conjugais é a separação. E tenho ficado ainda mais triste e preocupado ao ver que alguns acham que a infidelidade conjugal é coisa de só menos valor. Eu não gosto mais, não dá para ficar junto, então a fila andou. Eu já estou com outro, já estou com outra. Irmãos, o que eu estou vendo hoje, isso tem me entristecido como pastor. De muitas vezes, quando venho a saber, ou quando sou consultado, porque a maioria das vezes o pastor fica sabendo por terceiros. Não adianta nem só falar nada, porque eu já dei entrada. Nem conversou com o pastor, mas já deu entrada. Já pagou, já deu dinheiro para o advogado. Que rapidez, né? Seria tão bom se essa rapidez fosse usada para outras coisas. Do tipo, bispo, eu vi um problema ali na igreja, uma necessidade, e eu vim aqui só para comunicar ao senhor que essa necessidade já não tem mais, porque eu já supri. Eu já ajudei, eu já fui lá, eu já dei a mão, eu já socorri, eu só fico sabendo só porque, mas o problema já está resolvido. Eu queria ver essa rapidez. Mas é interessante como a palavra de Deus diz que nos últimos tempos os homens seriam ágeis em fazer o mal. Eles fariam isso diligentemente, mas lentos demais para fazer o bem. Sonolentos demais para tomar decisões que são boas, mas ágeis para destruir a sua própria vida, a família e o seu próprio casamento. Aqueles cujo cônjuge talvez ainda não tenha uma aliança com Deus, a palavra de Deus nos orienta como trabalhar esse assunto. Às vezes você é um cristão, você é uma cristã, mas o seu marido ou o seu esposo ou sua esposa não é. E o apóstolo Paulo, sabendo que essa era a condição de muitos cristãos, inclusive naqueles dias, ele escreve em 1 Coríntios 7,
Eu queria abrir, porque nessas ocasiões a gente aproveita para ler esses textos de orientação. 1 Coríntios 7,14. 1 Coríntios 7,14. Eu vou ler a partir do versículo 10. 1 Coríntios 7,10. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se separe da sua mulher. Ao mais, digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Qual a orientação que Paulo está dando aqui? Que você não pode usar o fator, incredulidade do seu cônjuge, simplesmente para justificar uma separação, e muito menos um adultério. Por que você adulterou, meu irmão, minha irmã? Não, porque o meu marido, a minha esposa não é crente, e eu vivo muitas dificuldades na minha casa. Essa orientação de Paulo é clara com relação a isso. O que ele quis dizer com consente? É lógico que se você é casado, se você é esposa ou marido, você passa uma situação dentro do seu lar, onde o teu cônjuge não te respeita, não respeita a sua fé, impede você de servir a Deus, Eu já vi marido e esposa darem xeque-mate assim, e dizer, olha, ou esse Deus aí que você serve, ou eu, escolhe aí. Aí realmente a pessoa está não consentindo mais, em viver com esse cristão, com essa cristã. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a grande maioria hoje dos problemas conjugais não estão relacionados ao consentimento de vida na fé. Também não estou falando a respeito da questão de que, às vezes, o marido, ele está sendo violento com a sua esposa e até agredindo ela fisicamente. E nesses casos, aí já não é nem mais um caso pastoral, é um caso policial. E eu já tive que, em algumas poucas vezes, mas tive, que chamar a polícia para poder resolver a questão que eu, como pastor, não estou conseguindo resolver. Aí o policial chegou lá, aquele marido que estava agredindo a esposa, ele começou a falar baixinho, fininho, educado, Imediatamente ele foi levado à delegacia, e de lá ele saiu para buscar as coisas dele dentro de casa e ficar 500 metros longe da esposa. Mas esses são casos extremos, e graças a Deus não são muitos. Mas eu estou falando, queridos, da leviandade hoje, como se trata a aliança de casamento, que por motivos muito fúteis e que poderiam ser facilmente solucionados com um aconselhamento pastoral, oração, quebrantamento, perdão, mas não consegue ser solucionado porque ali tem alguém de coração duro, razão pela qual o Senhor disse que Deus permitiu a Moisés conceder ao povo de Israel carta de divórcio. Justamente porque alguém ali está de coração duro ou de coração infiel para com o homem ou a mulher da sua mocidade. Marido e esposa, queridos, precisam investir dia a dia na melhoria do seu casamento, do seu relacionamento. Porque tudo aquilo que não melhora, deteriora. Tudo na vida é assim. Se você não cuida, se você não zela, se você não prepara cada dia para melhorar, aquilo se deteriora. O casamento, queridos, é como a construção de um grande edifício. Vamos dar como exemplo a construção aqui da nossa igreja, do nosso templo? É um bom exemplo para a gente poder entender. Nós estamos construindo esse santuário já há algum tempo, e hoje nós estamos fazendo aqui duas coisas na construção. Uma é a edificação e a outra é a manutenção do que já foi construído.
E casamento é assim. Enquanto estamos construindo o novo lá em cima, nós já reformamos aqui embaixo. Já arrancamos todos esses carpetes da parede, já trocamos, fizemos embolso, melhoramos a iluminação da igreja, estamos trocando por LED, enfim, e a gente já trocou esse carpete aqui algumas vezes, enfim, e nós pintamos e nós estamos sempre trocando lâmpadas aqui. Isso é o quê? A manutenção, porque nós não podemos pensar só na construção e esquecer a manutenção. Casamento é a mesma coisa. Casamento, a cada dia você constrói algo novo, sem deixar que aquilo que já foi construído se deteriore e seja destruído pela falta de zelo, pela falta de capricho, pela falta de cuidado. Mas o que eu tenho visto, queridos, é que os anos vão passando, a esposa às vezes não tem mais tanto cuidado com o marido como ela tinha antes. O zelo como mulher, como esposa, como mãe, às vezes vai se deteriorando. A mesma coisa acontece na vida do marido. Aquele homem que estava lá namorando a sua namorada e depois noiva, e com tanto carinho, com tanto zelo, com tanto cuidado, sabe, ele vai se deixando levar pelos problemas da vida. Não, porque a vida é muito problema, é muita dificuldade, e já não tem mais carinho, já não tem mais amor, já não tem mais uma palavra de consolo, de edificação. E às vezes o que resta é a mágoa e a falta de perdão. E o que nós estamos vendo hoje, queridos, é que quando não há esse cuidado do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, o inimigo rapidamente se encarrega de colocar uma terceira pessoa entre esses dois. Tanto na vida do homem quanto na vida da mulher. Antes era mais na vida do homem, porque a mulher estava mais em casa, mas essa característica mudou. As mulheres também estão lá aí na rua, no mercado de trabalho, para ajudar o seu esposo a compor a renda do lar, e isso não é o problema da coisa. Porque não é o fato da mulher trabalhar fora, e nem muito menos o marido também, que vai ser a desculpa para que a infidelidade aconteça. Não, não. O que acontece antes disso é a falta de zelo, é a falta de carinho, é a falta de cuidado, é a falta de amor, é a falta de renovação das bases do relacionamento conjugal. Lembre-se sempre, você tem que surpreender o seu cônjuge sempre com algo novo. Sempre preparando algo novo. Eu não estou falando de fazer um negócio novo a cada dia, não, não. Eu estou falando de, sabe, sonharem juntos, não pararem de sonhar, de pensar em coisas que podem ser para a edificação da vida um do outro, assim como também dos filhos. Porque quando um casal já não tem mais esperança de nada, a não ser olhar o álbum de casamento e ficar lembrando daquela época em que a coisa era boa, mas agora não é mais. Aí o inimigo entra e começa a colocar ideias que vão se transformando em atitudes, e o que nós já sabemos, né? O fim dessa história vai desaguar no rio da infidelidade, no mar da infidelidade. E quando chega a esse ponto, queridos, realmente o casamento está, se não destruído, mas atingido de uma maneira, às vezes, mortal. E por que eu estou falando isso com a igreja, irmãos? Porque quando isso acontece, é aí a relação que pouca gente faz. Se você tem uma aliança com Deus, Deus pegou a aliança do casamento e fez uma analogia com a aliança que Ele quer ter conosco. Ninguém pode ser infiel ao homem ou à mulher da sua mocidade e continuar sendo um crente, joia. Não tem como fazer isso. Na maioria das vezes, quando essa infidelidade acontece, a aliança com Deus vai para o buraco, junto com a aliança conjugal. Eu não estou falando aqueles que o fizeram lá na ignorância de Cristo, não conhecia a palavra de Deus. Não, eu estou falando de gente que sabe muito bem o que Deus pensa sobre infidelidade, e vai lá e faz, e vai lá e não se arrepende,
Porque pior do que fazer é fazer e não se arrepender. Como um certo pastor famoso no Brasil fez com seu próprio casamento, e aconselhado por um homem de Deus que eu conheço, que hoje já é até falecido, já está no Senhor, na glória, mas na época esse pastor também, bem conhecido, procurou esse pastor e disse para ele: meu amado, meu querido, eu sei que as coisas não estão bem entre você e sua esposa, porque para ter chegado onde chegou, a coisa já não estava bem, eu sei disso, mas é possível restaurar, e você sabe que é possível, porque você já viu isso acontecer na vida de muitos casais na sua igreja. Mas o que ele ouviu desse pastor é: eu fiz, não me arrependo de fazer o que eu fiz, e não vou voltar atrás. O que é isso senão uma definição clara da Bíblia sobre dureza de coração? Dureza. Esse pastor, que estava ali tentando ajudar, como amigo que era, chegado ao casal, não era um estranho que apareceu lá, mas um amigo, disse: eu desmontei, eu não tinha mais palavras, eu não tinha argumento o que falar com um homem de Deus que sabe o que é o adultério e que diz: fiz e faria de novo, porque eu não me arrependo de tê-lo feito. E de lá para cá, o ministério desse homem acabou. Ele está aí, na mídia, na internet aí, falando. Virou um guru na vida de muita gente, que ainda coloca a mão debaixo da cabeça dele. São cegos guiados por outro cego. Irmãos, vivemos o tempo mais difícil da história até aqui, com relação à família. Nós estamos vendo a sodomização da nossa sociedade. O vídeo que eu vi, que o pastor André viu hoje, que nos chocou, falando ninguém acredita, e vendo a gente fica estupefato. Como? Perdeu-se a noção do limite das coisas. Perdeu-se a noção do que é certo e é errado, não tem mais certo nem errado, tudo agora é possível. E quando pensávamos que já tínhamos visto tudo, surge um fato novo, pior do que o anterior, e a família está sendo atacada. Queridos, em nome de Jesus, por favor, em nome de Jesus, não deixe o teu casamento se transformar na estatística do desastre. Não deixe o teu casamento entrar nas estatísticas das separações por infidelidade. A coisa não é simples assim, não resolve, mas não, depois o tempo passa e tudo continua numa boa. Irmão, casamento não é Bamerindo, poupança do Bamerindo que continua numa boa. Continua não, irmãos. Começa um ciclo de morte, de destruição, de problemas na vida dos filhos, que vai alcançar a vida dos netos. Porque o que passa nas novelas, irmão, é muito bonitinho lá na novela. Lá na novela é bonitinho. Mas na vida real você sabe que aquilo não funciona. Na vida real aquilo não é a verdade. Jamais trilhemos, queridos, o caminho da infidelidade. Até mesmo Abraão, homem de Deus, sofreu a disciplina de Deus por haver buscado um filho fora do casamento. Esse texto que a gente leu inicialmente, em Malaquias, fala de Abraão. Não cita o nome dele ali, mas Deus está falando de Abraão,
que buscou uma descendência prometida por Deus numa outra mulher que não era sua esposa. E aí você diz assim, mas Abraão não teve culpa, porque ele estava lá na dele, foi a mulher dele que sugeriu isso. Sara que disse para ele, me dá um filho através da minha escrava, uma vez que ela não podia gerar filhos, e ela não soube esperar a promessa de Deus. Queridos, é muito sério quando um crente não sabe esperar a promessa de Deus. Quando um casal, quando um rapaz, uma moça decide casar, não, eu já estou ficando para titia, eu vou casar, eu vou orar, e o primeiro que aparecer, Deus tem que dar um jeito de converter ele. Ou ela. Não é assim não, querido. A promessa de Deus, ela vai acontecer na vida daqueles que aguardam na promessa, a própria promessa. Pois Abraão não aguardou, e ele teve um filho com a escrava. E quando esse menino cresceu também o filho da promessa que nasceu depois, o Isaque. E aquela mulher agora estava lá causando dores e constrangimentos a Sara, a mesma que deu a ideia de gerar o filho através dela, porque agora ela dizia, o meu filho mais velho, ele é o herdeiro, o meu filho é o primogênito. E agora aquela Sara que pediu para gerar uma criança na escrava, agora estava pedindo a Abraão, manda essa mulher com a criança embora. Para ela é muito fácil, né? Mas para Abraão não era tão fácil assim não, porque era filho dele. Embora ele não tivesse nenhuma relação emocional com a escrava, porque ele amava a sua esposa Sara, mas ele tinha um filho. Aquele menino era seu filho. E como foi doloroso para Abraão despedir aquela criança com a sua mãe, deserto afora, sabendo que eles tinham poucas chances de vida naquele deserto. Mas aprove Deus ter misericórdia da vida daquela criança que não pediu para nascer. E que poupou a vida daquela criança. Só que aquela criança se tornou um homem. E aquele homem também foi pai de uma numerosa nação. Os ismaelitas são os árabes nos dias de hoje, que têm problemas sérios com Israel até o dia de hoje. Você vê como é que o negócio de casamento às vezes é encrenca para sempre. Quando Davi pecou e adulterou, ele arrumou uma encrenca para o resto da vida. Deus o perdoou, ele foi restaurado na presença de Deus, ele voltou a ter alegria no Senhor, mas os problemas nunca mais se afastaram da sua casa. Incesto, assassinato, conspiração do filho para matar o próprio pai. Sabe onde isso começou? No adultério. Faça qualquer coisa. Esmurre o seu próprio corpo e o reduza à escravidão, se for necessário. Mas não escolha o adultério como solução dos seus problemas conjugais, porque não são. A infidelidade é a razão pela qual acontecem hoje muitos sofrimentos nas famílias. Por isso, investir na reconstrução do casamento, em havendo ambos o desejo de fazê-lo, sempre é a melhor forma de resolver os problemas conjugais. Mas quando tem uma parte que diz assim, mas eu não quero, se a outra parte está realmente, quebrantada, arrependida, de verdade, e a outra parte diz, mas eu não quero, porque eu já estou gostando de uma outra pessoa. A Bíblia diz que quem casar com essa pessoa comete adultério. Mas eu casei, eu fui lá no cartório, assinei o documento. Quem casar com um homem ou com uma mulher repudiada, comete
adultério. Você não vai ouvir esse assunto em algumas igrejas hoje. Eu conheço algumas igrejas que o pastor não tem coragem de subir no púlpito e falar o que eu estou falando aqui. Porque se falar, vai chocar. Algumas pessoas vão ficar tristes com isso. Isso não é politicamente correto. Às vezes você vê alguma igreja muito cheia, irmãos, porque sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Farão comércio de vós com palavras fictícias, disse Pedro. Quem ama a verdade nunca se arrepende de nada com Deus. Mas quem ama a mentira viverá uma vida de remorso, porque não tem nem espaço para arrependimento. Hoje a igreja, irmãos, está sendo atacada pela praga da infidelidade. E a infidelidade, ela não nasce do nada. Ela nasce do afastamento, do esfriamento, quando o homem ou a mulher deixa de investir no seu cônjuge, no seu casamento. E começa a aventurar a possibilidade de se envolver emocionalmente com outra pessoa. E às vezes, até do mesmo sexo. Tem acontecido. Já aconteceu aqui, nessa igreja. Mulher que sai do casamento para ficar com outra mulher. Homem que sai do casamento para ficar com outro homem. Irmãos, isso é muito sério. Hoje eu quero orar com a igreja. E gostaria que você que está ao lado do seu cônjuge, você pudesse renovar a aliança que um dia você fez na presença do Senhor. Não importa se você não está fazendo aniversário de casamento hoje, ou esse mês. Não importa. A gente precisa de vez em quando fazer uma renovação dessa aliança. Você não renova a tua carteira de motorista de tempo em tempo, não tem que fazer um exame de vista, um psicotécnico? Pois é. Casamento também. Você não renova a documentação do teu carro, todo ano não tem que fazer o licenciamento novo, não tem que ir lá fazer a vistoria, não tem que passar. Quem tem gasto tem que fazer 2. Não é assim? Casamento não precisa de renovação. Casamento, né? Uma vez casado, pronto, não precisa nem dizer que ama mais, não precisa mais pedir perdão, não precisa mais se quebrantar. Não. Precisam tomar atitudes diárias de investimento no casamento. É uma palavra, é a alegria do casal, às vezes até uma brincadeira, né? Os dois rirem juntos. Às vezes tem casal que já não ri um para o outro há muito tempo, porque não tem mais espaço para rir. É só acusação, é só palavra dura, é só palavra de desânimo, de desencorajamento. Porque a boca fala, aquilo do coração está cheio. Mas é tempo da gente, como casal, como família, a esposa poder se alegrar com o marido poder se alegrar com a esposa. Esses 3 dias que eu passei com a Raquel lá no hotel que deram de presente para a gente do meu aniversário de ministério, irmãos, a gente riu muito. Teve uma hora que a Raquel disse assim para mim: para, porque está me dando dor na barriga de tanto rir. Mas só consegue ter essa alegria quando tem esse amor renovado, quando a mágoa toma lugar,
quando a tristeza toma lugar, não tem mais alegria. Pode contar a piada mais engraçada ou acontecer um fato muito engraçado que não há mais sorriso entre o casal. Os olhares são sempre muito sérios. Se você está vivendo assim, querido, eu quero te dizer nessa noite, essa não é a vida que Deus tem para você. O teu lar precisa ter alegria, o teu lar precisa ter renovo de Deus. Você precisa clamar: Deus, renova a minha fonte de alegria. Renova, Senhor, a minha alegria de estar casado, de ser família, de ser pai, de ser mãe, de ser cônjuge. Renova a minha alegria. Ah, bispo, o senhor não sabe o problema que eu tenho em casa. Não dá para ter alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando você tem a alegria do Senhor, você tem força para enfrentar esses problemas. E aí você consegue sim sorrir no meio da tempestade, sorrir no meio do deserto. Pois a vida hoje é um grande deserto, é uma grande tempestade que a gente enfrenta todo dia. Mas quando você tem essa comunhão com Deus renovada, você consegue ter alegria, não sua, mas a alegria do Senhor na sua vida. E aí você passa para o teu cônjuge, você passa para os teus filhos. Esse dia a Raquel estava me falando de uma amiga que ela tem, que alguns aqui conhecem, a irmã Juliane, que já veio aqui em vários congressos, né, do Vida Kids. Ela tem 10 anos mais que a Raquel, ela hoje está com 60 anos. A Raquel está com 50. Ih, falei a idade dela. Irmãos, a Juliane parece uma criança. E quando junta a Raquel com a Juliane, parece o jardim da infância. Parece às vezes que elas têm 5 anos de idade, as duas, quando estão juntas. Mas a Juliane é assim também em casa, com o marido, com os filhos e com a netaiada que ela tem, que hoje já deve ter uns 8 ou 9. Essa alegria, irmãos, ela precisa estar presente dentro do nosso casamento. Se você perceber que a alegria do teu casamento está indo embora, corre para os pés do Senhor e diz: Senhor, o que eu faço para restaurar isso? Não deixa passar muito tempo, não. Porque depois enferruja e para tirar a ferrugem fica pior ainda. Quando começar a embaçar, você corre para Deus: Senhor, não posso ficar assim não. Por que a gente está perdendo a alegria de estar junto um com o outro, de passar tempo um com o outro? Por que agora estar junto é um sofrimento? Não, tem que ser uma alegria. O marido tem que ser alegria para a esposa tem que ser alegria para o marido. E é o que Deus quer que aconteça no casal. E quando isso acontece, os filhos veem que isso está acontecendo, eles também sentem a alegria de ser filhos daquele casal e de estar naquela família. Olha para o semblante dos filhos, quando os pais não se entendem mais, as crianças em casa também ficam retraídas e às vezes até com problemas de relacionamento na escola. Invariavelmente, você vê uma criança na escola que ela não está conseguindo se relacionar com os colegas, e nem com a professora, com o professor. Você pode estar certo, os pais deles não vivem bem em casa. Isso é invariável. Porque quando os pais vivem bem e passam essa alegria para os filhos, eles também retribuem isso para as pessoas que estão à volta deles durante a semana. E o que nós estamos vendo acontecer hoje é esse entristecimento do casal. Hoje eu quero orar a Deus para que isso acabe, em nome de Jesus. Você vai concordar comigo, porque a Bíblia diz assim: quando a gente ora e concorda com o outro, aquilo que vocês concordarem vos será feito. Que você realmente ore nessa concordância de que a alegria do teu casamento precisa ser restabelecida. Não sei aonde foi que aconteceu, que ficou lá atrás, onde foi que isso foi ferido, onde foi que isso caiu no chão e ninguém viu. Mas é tempo de voltar atrás, de pegar o que foi caído, de restabelecer os joelhos trôpicos, as mãos que não estão mais funcionando para ajudar, para abençoar. Isso precisa ser restabelecido. E eu creio que Deus quer fazer isso nessa noite. Amém, igreja?